Aí falando um pouco sobre outros termos comuns, o primeiro termo ali é segurança em camadas ou defesa em profundidade. Basicamente esse conceito é um conceito, né, que a gente deveria colocar diversas barreiras entre o atacante e alvo para fortalecer a nossa segurança. Então, por exemplo, né, aqui tem um queijo suíço que seria uma analogia. Percebam que a gente tem várias brechas no nosso sistema, né? Então vamos supor que um atacante ele consegue acessar aqui essa camada, né, a primeira camada que seria essa camada amarela. E tem várias brechas. Se a gente colocar mais uma camada, a gente vai começar a preencher algumas dessas brechas. E claro, ainda tem alguns gaps aqui, né? Tem alguns possíveis caminhos, então quanto mais camadas a gente vai colocando, mais buracos a gente vai preenchendo e menor a possibilidade de o atacante conseguir alguma coisa, né, com partindo da primeira camada. Então, basicamente esse seria o conceito de segurança em camadas. O conceito de quanto mais barreiras tu tiver, melhor, né, obviamente. E algum exemplo falando de TI, então, por exemplo, tu poderia ter um firewall, tu poderia ter um mecanismo de autenticação, uma política de senhas fortes, um antivírus, um processo de monitoramento e triagem de possíveis ameaças. Então, se eu tivesse, por exemplo, só o firewall, pode ser que aquele firewall ele é barrado de algum jeito, em algum momento, ou o firewall, não sei, pare de funcionar. Então, se a gente tivesse somente a primeira defesa, somente a defesa do firewall, se ele eventualmente fosse bypassado, né, burlado, a gente teria problemas. Como a gente implementou um conceito em segurança de camadas, a gente está mais seguro nesse sentido. Política de mínimo privilégio consiste em dizer que usuários de sistemas eles deveriam ter acesso estritamente somente ao que é necessário, né? Então ele só tem os acessos estritamente necessários. Por exemplo, o funcionário do RH ele deveria ter acesso ao diretório e ao software somente do RH. Por exemplo, o funcionário do RH não deveria ter acesso ao diretório do financeiro e conseguir consultar, por exemplo, dados financeiros e monetários da empresa. Então, e vice-versa. Então, o cara que é do financeiro ele deveria ter um acesso restrito aos documentos somente do financeiro e não ter acesso ao RH. Agora, por exemplo, tu tem lá um gerente que deveria ter acesso aos dois, beleza. Aí a gente vai implementar a política de mínimo privilégio que faça sentido para aquele usuário. Então, em vez de eu criar, por exemplo, um privilégio de administrador que dá acesso a tudo e dá acesso a todos os usuários, eu crio lá um de administrador, que daí eu posso dar para o gerente, que tem acesso a tudo. Aí eu crio um privilégio somente para o DRH, que daí eu dou para o funcionário do RH, e o privilégio, né, o grupo, o acesso do financeiro e eu dou esse acesso somente ao pessoal do financeiro. Então é disso que se consiste a política de mínimo privilégio. O Zero Trust consiste em que nenhum usuário ou dispositivo deve ser confiável automaticamente. Né? Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem lá uma rede corporativa que está protegida. Só de alguém acessar aquela rede corporativa, a gente tem que ter camadas também, né? A gente tem que não confiar naquele usuário. Então não é porque, por exemplo, o usuário está na rede corporativa que ele deve ser confiável. Né? Ele pode ser um atacante, ele pode ser alguém que está visitando a empresa e a gente acabou passando as credenciais da rede para ela. Então a política de Zero Trust, né? A ideia de Zero Trust é tu não confiar em ninguém automaticamente e sempre ter, né, modos de conferir a autenticação, né, e se aquele usuário de fato deve ser confiável ou não. Ou não só o usuário, né? O sistema também. E por último, o conceito de separação de funções é basicamente para evitar que uma única pessoa tenha controle completo sobre processos críticos. Né? E isso, então, para impedir possíveis abusos, então, possíveis abusos de permissão, fraudes e também reduzir falhas. Né? Porque se tu tem separação de funções, se somente uma pessoa falha, um sistema falha, como tu tem essa separação, né, teriam que ter várias falhas para aquele problema eventual acontecer. Então, isso também aí, né, esse conceito também ajudaria nesse caso. Pensando num exemplo real, então, numa empresa, por exemplo, a separação de funções ditaria que quem aprova uma fatura não pode ser a mesma pessoa que realiza o pagamento. Então, eu estaria fazendo a separação da função e evitando possíveis tanto fraudes, tanto problemas operacionais. E em TI, por exemplo, no caso seria de quem desenvolve o código não é a mesma pessoa que coloca o código em produção. Então, aí seria um double check, basicamente, do que a gente está subindo em produção, né? Tanto a nível de código, tanto a nível de esteira de desenvolvimento, por exemplo, né? De forma mais segura, certo? Então esses seriam aí alguns termos. E aí, para finalizar, falando de outros termos comuns, um falso positivo é quando um alerta indica uma ameaça que na verdade não existe. Como a gente deu o exemplo do IPS, lembra? Porque nem sempre a gente usa um IPS, porque às vezes a gente pode estar barrando um tráfego que a gente considera malicioso, mas na verdade ele não é malicioso. Então isso seria um falso positivo. A gente considerou aquele pacote uma ameaça, mas na real ele não é uma ameaça. O falso negativo é uma ameaça real que não é detectada, aí sim é um problema. Então, por exemplo, a gente baixa um ransomware na nossa máquina que tem um antivírus ativo e o antivírus, o anti-malware, não consegue detectar aquele ransomware. Aí seria um falso negativo.
Aí também tem outros termos menos comuns, né? Um verdadeiro positivo é quando a gente detecta uma ameaça e de fato ela é, e um verdadeiro negativo é quando a gente não detecta uma ameaça e na verdade ela também não é, mas essas, quando é verdade positivo ou verdade negativa, a gente não usa tanto esses termos, certo? E por último, a gente tem segurança por obscuridade, que eu também dei esse exemplo já, que é basicamente para ocultar detalhes como método de proteção, esperando que o atacante não descubra. Então, por exemplo, utilizar as portas do SSH, não, usar um SSH, né, nas portas não tão convencionais, que nem a 22, seria um exemplo, ou esconder um diretório web. Então, vamos pensar. Se a gente está expondo um painel de administrador, a maneira mais correta de proteger aquele painel é colocando uma senha muito forte, certo? E também implementar, por exemplo, rate limiting, que vai limitar a quantia de tentativas do usuário, né, naquele login. Então esse seria o exemplo mais forte para proteger aquele sistema. Mas algo que a gente pode fazer também seria mudar o nome do diretório. Então, em vez de a gente deixar, por exemplo, o painel exposto num barra admin, a gente poderia colocar num barra admin 1, 2, 3, 4, 5 e colocar números aí infinitos e botar talvez um UID, que a gente chama, que é um identificador único com várias letras e números e hífens e símbolos aleatórios, para que um atacante não consiga enumerar aquele painel. Então, o painel ainda vai estar acessível pela internet, só que ele vai estar obscuro, certo? Porque dificilmente um atacante vai conseguir enumerar aquele diretório, pelo menos por força bruta. Talvez ele encontre esse diretório em algum link do código-fonte e tal, mas isso aí seria outra situação. Então, essa seria uma segurança por obscuridade. Então, por exemplo, se a gente pega e implementa uma senha forte num painel de admin e esconde o diretório, botando um nome aleatório nele, a gente está implementando o quê? O conceito de segurança em camadas. Então, além da senha forte, que é a primeira camada, a gente implementou aí a segurança por obscuridade. Beleza? Então, esses seriam aí os exemplos de termos para vocês.